Gabigol faz revelação bombástica, conversa com Vitor Pereira para voltar a atuar como camisa 9 e disse que vai disputar posição com Pedro. Técnico elogia a atuação da equipe e Ayrton Lucas, o beijinho, é eleito craque do jogo e da torcida. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Quero lembrar que estou participando do Prêmio Best. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário e também na descrição. Vota no Rafa. Estou concorrendo na categoria esporte com as maiores feras do país. Então já entramos no top 10, agora rumo à liderança. O Rafa é o Mengão no Prêmio IBEST. Bom, vamos falar do jogo de ontem, né? Ontem eu trouxe a minha live aqui pós-jogo, com toda a minha análise. Muitos concordaram, outros discordaram, mas o Flamengo é isso. O importante foi a vitória por 2-0 e a grande vantagem para a final no próximo domingo, dia 9 de abril. O Flamengo pode perder até por um gol de diferença que leva ao título do Campeonato Carioca. No meio de semana, o Flamengo tem um jogo importante, a estreia da Libertadores contra o Alcas no Equador. O Flamengo embarca amanhã para Quito e terá aí uma semana tranquila, né? Porque o resultado veio, o resultado apareceu. E a gente vai falar ontem sobre o jogo, principalmente sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ontem a gente não entendeu muito bem o Gabriel, né, começar o jogo no banco, ele e o Everton Ribeiro. Mas vamos focar aqui no Gabriel Barbosa, né, porque o Gabigol falou na zona mista e explicou tudo o que aconteceu durante a semana. E foi mais uma opção tática do que a condição física do atleta. O Gabigol até falou que está sentindo algumas dores desde o jogo contra o Al-Ahly no Mundial de Clubes, né? Aquela disputa do terceiro lugar. O Flamengo já tinha perdido para o Al-Hilal e aí foi jogar contra o Al-Ahly. O Gabigol sente dores desde aquele jogo. Mas ontem foi mais uma questão tática. O Vitor Pereira quis começar com Pedro e não Gabigol. Como assim, Rafa? Você vai entender tudo nesse vídeo. Primeiro, parabenizar a humildade e o reconhecimento do atleta Gabigol. Ontem, na zona mista, ele abriu o coração. E por que foi uma opção tática? Porque o Vitor Pereira não quis começar com ele no time titular. Porque o Gabigol não quer mais atuar fora da área. O Gabigol quer voltar à sua posição de origem, a sua posição que o fez ser artilheiro, que o fez decidir muitas competições, inclusive 2 Libertadores. O Gabigol ele quer jogar mais próximo da área, mais precisamente no lugar do Pedro. E ele deixou isso bem claro na zona mista, que está desconfortável onde está atuando. Como assim, Rafa? Com o Dorival, ele atuou com Pedro no ataque. Vamos falar disso também. Mas primeiro, vamos analisar aqui a fala de Gabigol na zona mista a partir de agora. Não é muito comum, né? A gente vê um jogador como você no banco de reservas. Teve uma conversa especial aí com o Vitor Pereira e você está 100% fisicamente. Não ouviram lá? Não, a gente não consegue. Ontem, acho que foi no penúltimo treino, a gente conversou, eu e o Vitor, onde expliquei para ele uma situação que nesse esquema onde eu estava jogando não estava tão confortável, por mais que eu ajudei o time no começo da temporada. Uma conversa super tranquila, onde ele me entendeu e eu também entendi ele. Ano passado já era outro esquema e agora é outro também, onde eu jogava um pouquinho mais recuado. E a gente conversou e ele optou pelo Pedro hoje. E eu falei para ele que ia buscar o meu espaço, trabalhar bastante para poder ajudar o time, como eu ajudei hoje. Quando eu entrei ali, a gente jogou como 2 atacantes. Então isso me deixou mais confortável dentro do campo para poder fazer as jogadas e procurar os gols. Então, uma conversa super tranquila. E agora é descansar amanhã e segunda-feira ver também sobre as dores que eu estou no adutor, que eu venho carregando desde o Al-Ahly. Quando eu tive essa semana de entre aspas, né, de trabalho na academia, me ajudou bastante. Ainda não estou 100%,
mas melhorei bastante. Então vamos ver domingo e segunda para ver como é que vai ser para quarta-feira. Aí, Gabriel Barbosa, o Gabigol abrindo o coração. Deixa eu falar para o torcedor como é que funciona a zona mista. Primeiro, o jogador sai do vestiário, dá entrevista à Flá TV, que é o canal do clube. E depois dá entrevista às TVs, principalmente a TV que compra os direitos do Campeonato Carioca. Então vem a Band e aí em seguida Band Esportes e as outras TVs. E por último, o jogador atende os influenciadores, os portais e tudo mais. E às vezes ele repete uma fala ou outra, porque quando a gente está na terceira colocação ali, aguardando ele passar pela Flá TV e pela TV do clube, às vezes ele já falou alguma coisa que a gente queria saber, mas a gente não ouviu. E na segunda parte, quando ele falou para a Band, para a TNT, para o SBT, enfim, para outras TVs, ele foi mais aberto em relação ao diálogo que ele teve com o Vitor Pereira. Ele teve uma conversa muito tranquila com o treinador há 2 dias atrás. Chegou para o Vitor Pereira e disse o seguinte: professor, eu não quero mais atuar onde eu estou. Me sinto desconfortável. Quero voltar a atuar como um 9, como um centroavante. Essas foram as palavras de Gabigol. Em momento algum ele disse: eu quero voltar a atuar no ataque ao lado do Pedro. Não. É uma disputa. E ontem o Vitor Pereira optou pelo Pedro. Bom, se for realmente uma disputa entre 2 jogadores numa mesma posição, hoje o Pedro está à frente do Gabigol. Mas não está só à frente do Gabigol. Está à frente de qualquer atacante do Brasil. Hoje o Pedro merece ser convocado para a seleção brasileira porque é um jogador com características únicas. É um 9 bolado, é um goleador. Mas o Gabigol, por ele vai disputar posição sim com o Pedro. E disse que teve essa conversa com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira ouviu o Gabigol e entendeu. E o Gabigol ouviu o Vitor Pereira e também entendeu. Ele é o treinador. Ele tem que encontrar soluções alternativas. A minha opinião, Rafa Melo, eu não sou treinador, não estudei para isso. Mas eu acho que o Gabigol tem condições de atuar com o Pedro no ataque. Não precisa tirar um e colocar o outro. A minha visão, a minha opinião, posso estar certo como posso estar errado. Mas eu falo isso baseado em quê? Baseado a metade da temporada passada, quando saiu o Paulo Souza e entrou o Dorival. O Dorival fez isso, porque o Dorival já tinha feito com o próprio Gabigol no Santos. Então ele conseguiu encaixar uma fórmula de colocar Gabigol e Pedro no campo. E quem ganhou foi a equipe. O Gabigol, ele revelou essa questão que eu acabei de passar para o torcedor do Dorival na temporada passada. E disse que se sacrificou em prol da equipe e deu certo. O Flamengo acabou conquistando uma Copa do Brasil e também uma Libertadores da América. Mas disse que não quer mais. Não quer mais, conversou com o Vitor Pereira e quer voltar a atuar ali como um centroavante, um goleador. E na equipe já tem o Pedro, que é a escolha do Vitor Pereira. Achei um Gabigol muito sincero, reconhecendo que não está rendendo onde está atuando, e essa conversa aí, né, de jogador para treinador. E os dois se entenderam. Ele falou isso na zona mista, quando no mesmo momento estava acontecendo a entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira e o treinador português confirmou que não iniciou com o Gabigol no jogo por uma questão tática, já baseado nessa conversa. A escolha do Vitor Pereira é o Pedro. O Pedro é o atacante do Flamengo, né, titular. E viralizou essa declaração ontem do Gabigol nas redes. Muitos torcedores dizendo, olha, o Gabigol numa disputa com o Pedro vai ficar ruim para o Gabriel, vai ficar ruim para o Gabigol. Com todo respeito à história dele no Flamengo, as decisões, os gols, as participações, tudo. Mas o Pedro está à frente. Não é que está à frente do Gabigol, o Pedro está à frente de qualquer atacante brasileiro. Até atacante brasileiro que atua na Europa. Essa é a minha opinião. Pode ser contrária à sua, mas eu respeito se você pensar contrário.
mas eu acho o Pedro um jogador com características únicas. E rolou aí esse desabafo, né, do Gabigol, não tem crise, não bateram de frente, o Gabigol não está fazendo uma imposição, não. Até porque o Gabigol aceitou ontem o banco. Mas é um problema que o Vitor Pereira vai precisar resolver. Ele é o treinador, ele está lá para isso. E eu deixo aqui já essa enquete para o torcedor rubro-negro. Você acha que Pedro e Gabigol podem atuar juntos? Ou o Gabigol está certo em cobrar aí, né, o direito de voltar a atuar como um centroavante? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas o treinador foi contratado para isso. E se ele foi contratado, ele tem que solucionar essas questões. Não se pode também deixar um atleta com o nível do Gabigol no banco. Você tem que encontrar soluções, saídas, né? Não dá para deixar o atleta no banco porque tem lá um Pedro. Por que não tenta colocar os dois? O Dorival conseguiu. Agora, essa missão passa para o Vitor Pereira. Mas o estilo de jogo do Vitor Pereira é um estilo que ele coloca mais os pontas, né? Um estilo de velocidade. E aí eu não sei se ele colocaria Gabigol e Pedro juntos. Então, depois dessa declaração de ontem, não se assuste quando ver o Gabigol começar no banco de reservas. Bom, vamos falar aqui do Ayrton Lucas, o beijinho. Que temporada, hein? Tá jogando muito. Ontem participou dos 2 gols, né? Fez o primeiro e deu passe para o Pedro no segundo. Foi eleito o craque do jogo e foi eleito também o craque da torcida. O Ayrton Lucas, eu falei ontem na minha análise pós-jogo, que é o melhor jogador da temporada. Ele é ao lado ali, né, do Pedro. O Santos também fez uma grande partida, teve uma grande atuação do Santos, que anulou ali o ataque do Fluminense, né? O John Arias perdeu um gol logo no início, o Cano tá entupido até agora. Enfim, é o Flamengo que vai aí para essa final com uma vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2-0. É isso, nação. Vamos ouvir agora o Ayrton Lucas, o beijinho. Fala, Ayrton. Teve lei do ex, hein? Um gol na semifinal contra o Vasco, agora gol na final, lei do ex contra o Fluminense. Conta um pouquinho da fase espetacular que você está vivendo com a camisa do Flamengo. É um momento maravilhoso, né, que eu estou vivendo, então estou desfrutando isso a cada dia, a cada jogo, né, procurando melhorar. Estou sendo abençoado com gols lá na frente, mas é como eu falei, afinal são 2 jogos, a gente tem que descansar bem, já tem um jogo da Libertadores, depois tem outro jogo da final, ver o que a gente tem que melhorar, defensivo e ofensivo, e a gente tem que dar chance para isso. Então, uma vitória como essa é muito importante, tendo visto o fato do Flamengo ter um jogo extremamente importante na estreia da Libertadores e na altitude, né? Cara, clássico sempre é importante estar vencendo, né? Mas ainda em final. Mas é uma final de 2 jogos, então a gente começou bem, mas é trabalhar para no próximo jogo a gente dar chance para ele e estar conquistando esse título. Fazer um gol no Fluminense tem um sabor especial? Cara, fazer gol pela essa camisa é sempre maravilhoso, e fazer em clássico também é sempre especial. Hoje defendo as cores do Flamengo, né? Sempre foi meu maior sonho, então eu estou procurando viver isso aqui a cada dia. Aí você acompanhou Ayrton Lucas, que tá voando no Mengão. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. O seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. E é isso, vamos comemorar, porque quarta-feira já é hora de virar a chave. Estreia do Mengão na Libertadores contra o Alcas, em Quito, no Equador. Tem que começar com o pé direito, começar vencendo. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu?